Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma célula digital da IEGNE Alphaville. Me chamo Silvana e faço parte da IEGNE, que se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estamos aqui, nós somos um grupo, várias pessoas que se reúnem na terça e na quinta-feira para levar a palavra através da célula digital, em vários horários. Esse projeto que nasceu primeiro no coração de Deus e no coração do nosso líder, nosso profeta Vinícius Iracete. E estamos aqui para mais este momento. O favor de Deus, ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor Jesus estão sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que a paz esteja no seu lar. Que você sinta a presença do doce e amado Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Gratidão, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, por mais este momento. Estamos aqui porque é o Senhor que nos concedeu esse momento. É o Senhor quem preparou esse momento. É o Senhor quem fez esse dia. E por isso nós nos alegramos nele. Estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Aleluia. O tema desta semana, nós vamos falar sobre unidade sobrenatural. E o texto que nós vamos estar meditando hoje e na próxima quinta-feira é no Salmo 133, um salmo muito conhecido. Depois eu vou estar lendo Efésios 4, 3 ao 6. Aleluia! Pai amado e querido, eu consagro este momento a Ti, Pai. Eu consagro, Senhor, esta célula diante de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, todos que vão estar ouvindo, aonde esta live chegar, Pai. Que os corações sejam alcançados, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Abençoa, Senhor, a cidade onde moramos, o país onde moramos, Pai. Aonde esta live chegar, que alcance os corações. Nada é sobre mim, tudo é sobre o nosso Pai Celestial, o nosso Deus maravilhoso. É Ele, toda honra, toda glória é para Ele, é para Ele, é para Ele. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos estar lendo então Salmo 133. Vou estar lendo o 1, o 2 e o 3. Diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Aleluia. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. O 3. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Aleluia, glória a Deus. Vou estar lendo lá em Efésios 4, do 3 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre unidade sobrenatural. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês. Mais uma vez falando sobre unidade, união. A união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. O 5. Há um só Senhor, aleluia. Uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em
todos. Aleluia, glória a Deus, que palavra tremenda. Aleluia, glória a Deus por esta palavra. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia, a união, a unidade, glória a Deus. A união, a unidade, o amor, o repartir faz toda a diferença em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa jornada, na nossa caminhada. Precisamos estar unidos em unidade. Aleluia. Em Mateus 15:25, diz que a casa dividida, ela não prospera. E quando nós falamos na igreja, nós falamos na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, no modo geral. Precisamos estar em união com os nossos irmãos, na igreja, no nosso trabalho, com a nossa família, num grupo que reunimos a unidade, trabalharmos unidos. Não precisamos concordar com tudo, mas precisamos estar unidos no mesmo propósito, sem mentiras, sem querer puxar o tapete do outro, mas estarmos unidos para o mesmo propósito. Quando eu estava escrevendo, meditando nessa palavra, veio algo no meu tempo de escola, e eu coloquei aqui como exemplo. Quando eu estudava, né, há um tempo atrás, tinha uns trabalhos escolares, e tem hoje ainda, né, na faculdade, nas escolas, né, que são feitos em grupos, para apresentar como prova, para apresentar como trabalho como apresentação de um trabalho, um resumo de um livro, e a gente se reunia em grupos, né? Se reunia, às vezes ia na biblioteca da escola, ou às vezes se reunia na quadra da escola, ou se reunia na casa de alguém, para ali estar preparando o trabalho, estar ali fazendo um teatro, né? Algo que a professora pedia, né? Solicitava. E ali a gente se reunia, aquele grupo. E aquele grupo, se nós não estivéssemos unidos, né? Unidos ali, claro, tem as discordâncias, um concorda com uma coisa, mas unidos ali, não tinha como ter sucesso naquele trabalho, não tinha como ter sucesso naquele teatro, não tinha como ter sucesso no resumo daquele livro, se não tivesse a união, se não tivesse a unidade. E da mesma forma é em nossas vidas. Se nós não estivermos unidos com a nossa família, na nossa casa, não tem como. No momento de refeição, nós precisamos estar ali, sentados à mesa. Claro que não é possível todas as vezes, mas precisamos estar ali, reunidos, unidos com a nossa família, ali num tempo de comunhão, num tempo de unidade, num tempo de batermos um papo, né? Hoje, nos dias de hoje, o celular, as redes sociais, ela tem tirado, ela tem distraído, né? Disperso o ser humano. Mas nós tem ocupado o nosso tempo, né? Tem nos distraído. Mas nós precisamos, né, resgatar essa união, essa unidade novamente na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos estar unidos, porque precisamos estar em unidade. Aleluia! Uma igreja unida, uma casa unida, um comércio, um estabelecimento, uma loja, ela precisa estar unida ali com os funcionários, porque não tem como viver em desunião, não tem como viver na mentira, não tem como viver no disse-me-disse, não tem como. Nós precisamos estar ali firmados em união, em unidade,
no mesmo propósito. Aleluia, um ajudando o outro, firmados na rocha, alicerçados. Quando estamos em união, a coisa prospera, a vida prospera, as finanças prosperam. Quando um casal está unidos no mesmo propósito, claro que tem as discordâncias, sim, mas prospera, porque não tem como a casa dividida ela prosperar. Não tem como um fazer de um jeito e o outro fazer do outro. Tem que ter a união, tem que ter ali a concordância em nome de Jesus. E da mesma forma é na igreja. Nós precisamos estar unidos com nossos irmãos, unidos ali com a nossa liderança, unidos ali com os nossos pastores, unidos ali com aquelas pessoas que congregam conosco, com os nossos irmãos que servem ao Senhor ali juntamente. Aleluia! Que essa união, né, ela prevaleça nas nossas vidas, prevaleça na nossa família, prevaleça, Senhor, no meio da nossa parentela, na escola, como eu dei o exemplo do trabalho em unidade, em união. Aleluia! Glória a Deus! A unidade, a união. O Senhor se alegra quando nós estamos unidos. Aleluia! Que possamos, né, resgatar, que possamos procurar, né, que precisamos estar com o nosso coração voltado para a união, em nome de Jesus. Glória a Deus, era esta palavra, era essa meditação que eu queria deixar para você nesta tarde. O Senhor falou primeiramente comigo em questão da união, em questão de sentar à mesa, em questão de vivermos num próprio alinhamento, né? Juntos ali, em nome de Jesus. Quando vamos comprar um carro, quando vamos comprar uma casa, quando vamos, tudo que formos fazer, né? No nosso ministério, precisamos estar em concordância, em união, até mesmo sentar à mesa, ler a palavra, estar ali unidos, né? Todos ali discutindo, cada um falando. É muito importante. Precisamos estar unidos, em união. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou estar orando, mas primeiro eu vou fazer um convite. Tá certo? Eu faço parte da IEGNE, como eu já falei, né, no início, que se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amanhã, quarta-feira, nós temos culto às 15 e às 20 horas. Primeiramente às 7 da manhã, com o apóstolo José. Depois nós temos às 15 horas e às 20 horas. São 3 cultos durante o dia. Vem estar conosco, você será muito abençoado. Nós temos também a programação, o culto no domingo às 9 horas, né? Que vai ser com o apóstolo José e com os demais pastores lá da igreja. Glória a Deus. Nós temos também no domingo, dia 8, às 15 horas, nós teremos o seminário de cura com o apóstolo José. Vai ser bênção. Você que precisa de algo sobrenatural do Senhor, esteja conosco a partir das 15 horas no domingo, no próximo domingo, dia 8. Hoje nós temos o culto da conexão empreendedora. Você que é empreendedor, e mesmo você que não seja, que precisa aprender mais do Senhor, esteja conosco. Começa às 8 horas. Aleluia! Glória a Deus. Nós temos várias programações na igreja e você será muito bem-vindo com a sua família. Aleluia! Glória a Deus. Na sexta-feira também tem a Nação Jovem, na direção do pastor Mateus e da pastora Larissa. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo passado tivemos o culto de Santa Ceia, batismo, foi uma bênção.
As nossas programações têm sido uma bênção. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos abençoado. Aleluia. Glória a Deus. E esse projeto da célula digital, né, que acontece toda terça e quinta-feira, e tem sido bênção na vida das pessoas. Aleluia. Você que precisa de uma oração, você que precisa, deixa seu nome nos comentários. Nós temos um grupo que nós oramos, nós intercedemos pelas pessoas. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer por mais este momento, né, esse momento que o Senhor nos concedeu, que o Senhor reservou para nós. Amém? Todas as nossas programações, elas são transmitidas pelo online. Amém? Temos várias orações. Glória a Deus. Pai amado e querido, nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o teu nome. Gratidão por mais esse dia. Esse dia foi o Senhor quem fez e nós nos alegramos nele. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos intercessores, Pai. Todos aqueles que têm se colocado na brecha, todos aqueles, Senhor, que levam a tua palavra, Pai. Todos aqueles que têm orado, têm intercedido, Senhor, por vidas. Que o Senhor venha levantar mais e mais intercessores. Oh, aleluia, porque a tua palavra diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Oh, Pai querido, levanta mais e mais intercessores para a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que não te conhecem, aqueles que não tiveram encontro contigo, ou até mesmo aqueles que já estiveram na tua presença e por algum motivo hoje não se encontram mais. Que o Senhor alcance os corações, que os corações se rendam ao Senhor Jesus. Que os ouvidos e os olhos espirituais sejam abertos, Pai. Que toda mentira de Satanás caia por terra. Em o nome de Jesus, guarda a mente do teu povo, Pai. Guarda o coração, Senhor. Aquele que se encontra com o coração entristecido, com o coração magoado, com o coração enlutado, Pai. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso amado Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, esteja, Senhor, trabalhando nos corações, esteja, Senhor, visitando os corações, em nome de Jesus, Pai. E que a união, Senhor, a unidade, Pai, prevaleça, Senhor, esteja no meio das famílias, nos casamentos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, em nome de Jesus. Que haja unidade, Senhor, aonde moramos, que haja união, Senhor, em nome de Jesus. Oh, papai querido, tão bom, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que possamos viver em união, Pai. Que possamos viver em unidade, Pai. Em o nome de Jesus. Oh, Pai, muito obrigado por esse dia. Eu te louvo e te agradeço. Pai, abençoa os nossos pastores, abençoa o apóstolo José, a pastora Cledi, abençoa o profeta Vinícius, a profeta Ariane, seus filhos, Pai. Os guarda, os livra, os proteja de todo o mal. Em o nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero também apresentar, Senhor, os enfermos, os acamados, aqueles que estão, Senhor, prestes a fazer uma cirurgia, Senhor, aqueles que estão no leito de hospital, ou até mesmo aqueles que estão em casa e se encontram enfermos, Pai. Que a cura chegue, Senhor, que sejam visitados, Senhor, em nome de Jesus, que os órgãos voltem a funcionar e que receba, Senhor, a tua cura, a tua presença, Pai, em o nome de Jesus. Aleluia. Oh, papai querido, muito obrigado, Senhor. Em Atos 16:31, diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia. Crê no Senhor Jesus, creia. Você que tem buscado pela tua família, pelo teu esposo, pelos teus filhos, creia, creia, porque é promessa do Senhor para as nossas vidas, que se nós crermos, a nossa casa, toda a nossa casa servirá ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Oh, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permitindo Deus, na próxima quinta-feira estarei aqui para mais um momento da célula digital da IEGNE Alphaville. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Amém e glória a Deus.